Jesus. Aleluia. Deus é bom, amém, irmão? Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 7, amém? Aleluia, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando a santa palavra dele, amém? Ao pastor Léo, muito obrigado, meu pastor, que Deus abençoe, amém? Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre ele um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, no profundo sono, com meu rosto em terra. E eis que a certa mão me tocou, e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as mãos das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, estava a palavra. Levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração com compreensão e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus por isso, amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia, Deus está aqui, amém, igreja? Aleluia, quanto mais glória nós dermos, mais glória sobe. Aleluia, mais glória desce, amém, irmãos? Então você tem liberdade nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, amém? Queridos, nós estamos em uma campanha, aleluia, campanha essa de Daniel, falando sobre oração. E eu logo entendo, querido, que Deus está chamando a essa igreja para que nós venhamos ter uma vida de oração. Aleluia. E é bem verdade, querido, que a oração, ela nos traz, aleluia, intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós vamos ver aqui, querido, a história de Daniel. Daniel, querido, era um homem de oração. A Bíblia vai dizer, Gabriel, que ele orava 3 vezes ao dia. Gabriel, ele foi para a Babilônia, mas ele não deixou de orar ao Deus de Israel. Porque Daniel, ele sabia o poder da oração. Aleluia, e Daniel, ele orava. E quando eu vejo, queridos, Daniel orando, aleluia, eu vejo um homem, aleluia, com intimidade com Deus, com relacionamento com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, quando nós temos relacionamento com Deus, logo eu entendo que Deus quer nos revelar, aleluia, a nós. Ele quer revelar as suas grandezas a nós, porque a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 33:3, vai dizer: clame a mim e responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ou seja, quando nós oramos a Deus, Ele revela-te a nós. E é isso aqui, queridos, que está acontecendo com Daniel. Aleluia, Daniel, ele era íntimo de Deus. Então Daniel, ele vai ter uma visão. Daniel vai ter uma visão. E a visão que Daniel vai ter não é qualquer visão, não. Aleluia, Daniel vai ter uma grande visão. E a visão que Daniel vai ter é futura. Aleluia, a
visão de Daniel é algo grandioso. E por isso, querido, que Daniel, ele está andando. E eu acho isso muito interessante na Bíblia Sagrada, porque Daniel estava tão íntimo de Deus, que a Bíblia vai dizer que Daniel estava andando com seus amigos e de repente Deus se manifesta a ele em uma grande visão. Aí a Bíblia, querido, vai dizer que quando Daniel está tendo uma visão, aleluia, ele se prostra, ele se derrama, aleluia, com seu rosto em terra. E que a Bíblia vai dizer que os amigos que estavam com ele, eles correm, eles fogem com grande temor por causa da visão. Diga visão. Aleluia. Aleluia, a visão de Daniel, querido, era tão grande que os amigos deles não suportou a visão que Daniel estava tendo. E logo eu entendo, querido, que muitas das vezes, quando nós estamos num relacionamento com Deus, Deus vai nos dar visão que talvez, ou muitas das vezes, nós vamos ficar sozinhos, só nós e Deus, aleluia. Porque a Bíblia está falando, querido, que Daniel, ele ficou só, por causa da visão. Porque nem todo mundo vai suportar a visão que Deus vai te dar. E é por isso que muitas das vezes você vai ficar só. Nós vamos ficar só. Daniel, ele ficou só, queridos, aleluia. Mas o interessante é que quando Daniel, ele fica só, Deus vai revelar a ele coisas grandiosas, aleluia, a Daniel. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando Daniel, queridos, aleluia, ele teve a visão. E a Bíblia vai dizer que ele ficou sem força por causa da visão. E muitas das vezes somos eu e você, queridos. Quando Deus nos dá uma visão, ela é tão forte e poderosa, que muitas das vezes a gente pensa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Por causa que a visão é muito grande. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo nesta visão, aleluia. Deus, Ele vai te levantar, querido, nessa noite. Talvez você pense assim, aleluia, a visão é tão grande, será que eu vou conseguir? É melhor eu parar, é melhor eu desistir. Mas Deus está falando para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo nesta visão, aleluias. E muitas das vezes, querido, nós começamos com a visão tão grande, com um sonho tão grande, com os projetos tão grandes que Deus nos dá, que muitas das vezes a gente pensa e para, será que eu vou conseguir? E vem um desânimo, vem um cansaço, aleluia, a mente pesada, aleluia, mas eu quero te dizer nessa noite, que aquele que te deu a visão, Ele está contigo, e você não vai desanimar, porque Ele te renova nessa noite. Aleluia. Deus está renovando pessoas nessa noite aqui. Deus está trazendo algo novo, aleluia. E sabe, querido, algo que eu aprendi é que nós devemos orar, termos constante oração, orar sem cessar, aleluia. A Bíblia vai dizer, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Ou seja, nós só encontraremos Deus se nós buscarmos a Deus. Não tem como, querido, eu dizer que eu conheço a Jesus, mas eu não oro a Deus. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida de oração constante na minha vida. Sabe por quê? Eu demorei muito, queridos, a entender e a compreender isso. Porque a gente vai aprendendo algumas coisas, mas ao longo da nossa caminhada a gente vai entendendo que não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa maneira. Aleluia, escuta uma coisa. A oração é o fortalecimento para a tua alma. Aleluia, e deixa eu te dizer, nós temos que orar através da palavra de Deus, querido. É por isso que alguns vão dizer que a oração, ela é a chave da vitória. Por quê? Porque ela é recheada com a palavra de Deus. Nós temos que orar com a palavra, irmãos.
E eu entendi isso, porque eu achava que a oração não era tão importante, mas a oração é tão importante quanto a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa. Existe um autor que ele se chama, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas eu acho que é Charles Spurgeon, é isso? Acho que é, né? Ele vai dizer que a oração é a respiração. E logo quando eu vi isso, pastor, aleluia, logo eu entendi que se nós ficarmos sem a respiração, logo nós morreremos. E aí eu entendo, querido, se nós não orarmos, certamente nós morreremos espiritualmente. Aleluia. Então, querido, tenha uma vida de oração, uma vida de busca constante em oração, aleluia. Ele vai dizer também que a oração, querido, é a chave que abre o céu, e a fé, irmãos, é a mão que gira a chave. Olha que coisa linda, aleluia. Então nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, querido. Aleluia, por quê? Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, como já foi falado aqui. Por quê, pastora Simone? Porque, querido, muitas das vezes, quando o médico não dá jeito, quando as portas se fecham, aleluia, quando o esposo está no mundo, a filha, o filho, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus, e quando nós oramos a Deus, o céu, ele se move ao meu e ao seu favor, e é por isso que nós temos que orar a Deus. Quando nós oramos, algo acontece no mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual quando nós oramos, queridos. E é por isso que nós não devemos de parar de orar. Aleluia, porque quando nós oramos, o céu, ele se move ao meu e ao teu favor. Quando o médico diz assim, não tem mais jeito, só Deus. O que nós fazemos? Nós oramos. Nós muitas das vezes se desesperamos, mas nós oramos a Deus. E nós oramos com tanta fé, acreditando que Deus pode mudar a nossa história. E Deus muda a história. Deus vai lá e cura. Deus vai lá e liberta. Deus vai lá e transforma. Deus vai lá e renova. Deus faz um milagre através das nossas orações. Aleluia. E Daniel, querido, ele era este homem que orava a Deus. E ele está numa intimidade tão grande que Deus vai dar uma visão. E essa visão, queridos, é tão poderosa que ele fica sem força. Mas Deus envia ali o anjo do Senhor para falar com ele. E fortalece Daniel, aleluia, com as palavras. Aleluia, para ele não ter medo. Aleluia, por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus tinha ouvido a oração dele. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, que desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em oração, Deus, ele já ouviu a tua oração. Aleluia, essa campanha a qual você está fazendo não está sendo em vão, querido. Talvez você esteja aqui cansado, aleluia, triste, abatido, desanimado. Mas eu quero te dizer nessa noite que Ele já escutou a sua oração, aleluia. Então não tenha medo. Ergue a tua cabeça nessa noite, porque o Senhor dos Exércitos é quem peleja por você. E eu nunca vi o meu Jesus entrar numa peleja para perder, não. Todas as vezes que ele entra na peleja, ele vence, ele ganha, queridos, aleluia. Então não tenha medos, aleluia. A oração também, querido, ele cura a nossa alma. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu estou triste, desanimada, cansada, e começo a orar, a falar com Deus, logo a tristeza que estava em meu coração, ela bate por retirada. Aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses,
Não andeis ansiosos por coisa algumas. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aleluia. Quando nós oramos a Deus, Ele guarda a nossa mente, Ele guarda o nosso coração. E talvez se você chegou aqui ansioso, cansado, desanimado, eu quero te dizer nessa noite, você está no melhor lugar a se estar. Você está no melhor lugar a se estar, que é a casa de Deus, aonde, querido, nós podemos nos derramar, aonde nós podemos clamar, aonde nós possamos chorar, aleluia, na presença de Deus, aonde nós podemos se aquebrantar na presença de Deus. Então você está no melhor lugar a se estar, então clame a Ele nessa noite, aleluia. Querida, a oração, ela é algo tão extraordinário. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes, quando nós vamos ler algo que fala sobre a oração, é algo extraordinário que acontece. Nós vamos ver a vida de Pedro. Pedro, querido, estava preso, aleluia, mas ele estava dormindo, confiando no Senhor, pastor. Ele estava ali, sabendo que ia morrer, mas deixa eu te dizer, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu a confiar no Senhor. Nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você não tenha dormido, preocupado, ansioso, mas joga a tua ansiedade no Senhor, porque tudo mais Ele fará em tua vida, aleluia. Confia no Senhor. Pedro, ele confiou, irmãos, ele estava dormindo, ele estava preso, mas havia uma igreja, queridos, que clamava, e essa igreja, ela era constante em oração. Havia uma igreja que clamava pela vida de Pedro. E eu acho essa passagem muito bonita, por quê? Porque quando a igreja ela está orando, Pedro vai ser solto, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Pedro, aleluia, as cadeias são abertas, ele é solto, aleluia. Agora, e você imagine só, queridos, Pedro estava preso, tinha soldados, mas mesmo assim, pastor, ele foi lá, abriu, ele saiu, aleluia, não fez nenhum tipo de alvoroço, não, aleluia, ele saiu, foi solto, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado, por conta da oração. A oração, ela muda qualquer situação, querido. A oração, ela muda. A oração, ela muda o ambiente. A oração, querido, ela é poderosa. E o Senhor Jesus está nos chamando a ter uma vida de oração. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de se humilhar diante da potente mão do Senhor. Aleluia. Talvez você fale assim, pastora, eu não tenho força, eu não tenho ânimo. O Senhor é a tua força, meu querido. Então se levanta nessa noite e ore ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais. Aleluia, Ele é Deus que ouviu a oração de uma mulher estéril. Aleluia, e fez com que ela gerasse filhos. Olha só como a oração ela é poderosa. E nessa noite, Deus está nos chamando para viver uma vida de oração. E deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que dá a visão, Ele cumpre e promete sobre as nossas vidas. Você não está sozinho nessa visão a qual Deus te deu. O Deus de Israel, querido, quer nos levar a um nível de profundidade, de intimidade com Deus. E muitas das vezes, é tantas coisas a se fazer nas nossas vidas, que nós não temos uma vida de oração.
E se nós não temos uma vida de oração, certamente nós não conheceremos a Deus, querido. Porque só conhece a Deus quem tem relacionamento com Ele. Aleluia, não adianta dizer que eu conheço a Deus, mas eu não tenho uma vida de oração. Aleluia, que a primeira coisa que eu faço quando acordo é abrir o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Aleluia, acordo, vou para o trabalho, vou fazer os meus afazeres, mas eu não oro a Deus. Aleluia, não tem como, querido, eu dizer que conheço a Deus se eu não tenho uma vida de oração. É necessário nós termos uma vida de oração. É tempo de nós buscarmos a Deus. A oração, ela nos leva no nível de intimidade, a qual Deus quer nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, não conhecemos. Então, queridos, nessa noite, que nós possamos nos levantar em oração, buscar a face do Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, aleluia, para que as portas dos céus, ela venha sobre as nossas vidas. Nós temos que orar e buscar a Ele, em nome de Jesus, amém, queridos? Aleluia, quantos entendem essa palavra, diga amém. Aleluia, se coloque sobre os seus pés nessa noite, até aqui falou o Senhor, amém? Aleluia. O que Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite, queridos, que Ele quer que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, aleluia. E eu quero nessa noite orar pela sua vida, você que não está conseguindo orar, por tantas lutas, por tantas coisas que aconteceu na tua vida, e você já tem muito tempo que não ora como orava antes, não orava mais, não está orando como orava antes, aleluia. Vem aqui na frente que eu quero orar por você, aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Vem aqui aqui que eu quero orar por você. Vem até o altar do Senhor, que nós vamos orar pela tua vida, para que você volte a orar, para que você volte para o quarto do secreto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, oh Santo Espírito de Deus, Pai, é diante da tua presença, Senhor, eu quero, Senhor Jesus, colocar a vida das tuas filhas no teu altar, a vida do teu filho. Meu Deus, eu não sei o que eles têm passado, não sei o que eles têm vivido, mas o Senhor conhece o deitar e o levantar dos teus filhos. E nessa noite, ó Pai querido, quebra as correntes, quebra os cadeados, meu Deus, que tem aprisionado os teus filhos a buscar a tua face. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a ti nessa noite, tudo que está impedindo, Senhor, os teus filhos, ó Pai, de te buscar, meu Deus, joga por terra toda ação, Senhor, intervenção maligna agora, joga por terra, meu Deus, nessa noite, que eles venham ter uma vida de oração. Oh Jesus, nessa noite nós oramos, ó Pai, pela vida dos teus filhos, que toda obra do inimigo, toda obra de bruxaria, feitiçaria, toda obra contrária contra a vida deles, vai desfazendo nessa noite, vai desfazendo nessa noite, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, enche eles, ó Pai querido, com teu Espírito Santo, que eles venham ter revelação do alto, que eles venham ter sonho profético, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti por essas vidas, ó Pai, que tem chorado, que tem clamado, mesmo sem tendo forças, tem, Pai querido, buscado ao Senhor. Visita, Pai querido, traz o renovo, Senhor, para a vida deles nessa noite. Oh Deus, porque Tu és, Senhor,
Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Tu és o nosso socorro, Tu és o pão que nos alimenta, Tu és a água, Senhor, a água que mata a nossa sede. Tu és o Espírito Santo, Tu és, Senhor, a água purificadora. E nessa noite, ó Deus, purifica a alma, Senhor, do aflito, meu Deus, nessa noite. Espírito de Deus, abraça os teus filhos, vem abraçando eles, ó Pai, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, assim eu te oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus.